aqui, professor Pierre, vamos ter aula de geometria analítica. A análise agora é de posições relativas entre circunferências. E aqui a gente está pegando a distância entre os centros. Vamos chamar o R1 do maior e o R2 do menor, legal? Então o 1 vai ser o maior em todos os casos. Percebam que se eu pegar a distância entre os dois e der 0, elas estão no mesmo lugar, né? O mesmo ponto. Então se eu tenho que a distância vai ser 0, a gente fala que elas são concêntricas, possuem um centro comum aí. Agora imagine que eu tô pegando o seguinte, tô pegando essa menor e tô afastando ou tirando ela do centro. Então faz de conta que esses dois pontos verdinhos aqui, ó, são os centros. Então se a distância entre elas, que no caso é a distância entre os centros, está entre 0 e R1 menos R2, colocando em módulo aqui, para não ficar se preocupando quem que é o maior. Neste caso, R1 seria maior, tá? Mas de qualquer jeito ali com módulo, para a gente não cometer nenhum erro. Elas serão disjuntas interiores. Se eu começar a afastar ainda pequena um pouquinho mais e encostar a circunferência menor na circunferência maior, a gente tem que a distância entre os centros, exatamente o módulo de R1 menos R2. De novo, aqui eu estou falando que o R1 é maior, mas se nós não soubéssemos, é simplesmente a subtração dos dois raios. Afastando ainda um pouco mais, a gente vai deixar agora desta maneira, onde eu tenho dois pontos em comum, ó. Se há dois pontos em comum, elas são secantes. Percebam que neste caso, a distância entre os centros estará entre o módulo de R1 menos R2 e R1 mais R2. E ela, como dito, elas serão secantes. Afastando um pouco mais, agora a gente vai perceber que elas vão se tocar aqui externamente, né? E nós temos aqui, faz de conta que é o R1 e aqui é o R2, ó. A distância entre os centros é exatamente igual a R1 mais R2. Elas serão, neste caso, tangentes externamente. Mas o último, não menos importante caso, percebam agora que a gente vai ter uma distância tal que o R1 vai estar aqui e o R2 vai estar aqui, ó. Percebam que é um pedaço que é maior que a soma de R1 com R2. Então, se a distância entre os centros for maior que a soma do raio 1 com o raio 2, elas serão disjuntas exteriores. Uma análise interessante, se a gente for olhar aqui para um eixo aí, né? Perceba que a gente pode começar a olhar aqui, ó, quando a distância entre os centros for 0, elas são concêntricas. Se estiver entre 0 e a diferença de R1 menos R2 são disjuntas internamente. Se a distância for exatamente igual ao R1 menos R2, são tangentes internamente. Se a distância estiver entre a diferença de R1 menos R2 e R1 mais R2, serão secantes. Se a distância for exatamente igual à soma de R1 mais R2, são tangentes externamente. E se nós tivermos a distância entre os raios, entre os centros, perdão, for exatamente maior que R1 mais R2, elas são disjuntas exteriores ou externamente. Então é interessante que a gente vai caminhando, né, ó, passo a passo aqui, avaliando cada detalhe. É muito bonitinho, né? Ó a losita, que chique, ó, separadinha aí. Gente, foi uma honra então, um forte abraço pra vocês. Falou!